Fala galera, tudo jóia? Estamos aqui para mais um bate-papo no canal Biologia. Nosso canal está crescendo, você está participando, está compartilhando e a gente está vendo o reflexo disso aqui mesmo. Hoje a gente vai bater um papinho sobre linkage genético, um tema que vai te auxiliar na resolução dos exercícios na sua preparação para passar no Enem e nos vestibulares. Fique com a gente até o final, porque nesse vídeo tem bônus. 2 exercícios resolvidos para mostrar a aplicabilidade da teoria explicada. No primeiro, a gente aprende a interpretar os enunciados dos exercícios ligados a linkage. E no segundo, a gente coloca aquele velho exercício com cruzamentos. Um exercício que assusta os candidatos do Enem. Mas vem com a gente que nós vamos desvendar esse mistério. É isso aí, vamos lá, então vamos começar nossos trabalhos. E antes de começar, vamos fazer a chamada. Já se inscreveu? Já deu like? Lembra que é assim que o canal cresce. Então deixa seu like, deixa seu comentário, deixa perguntas sobre essa aula que eu venho respondendo para vocês depois. Mas não deixe de interagir. Então, para iniciar nosso conteúdo, eu vou provocá-los um pouquinho. Vamos despertar nossa curiosidade em relação aos genes humanos. Já parou para pensar que você tenha cerca de 30 mil genes distribuídos em 46 cromossomos? Isso mesmo, 46. 23 enviados pelo seu pai, 23 enviados pela sua mãe. Como que isso funciona, então? Teoricamente, nós teríamos aí, cerca de 652 genes por par de cromossomo, ou ainda 326 por cromossomo. É claro que a distribuição não é uniforme dessa maneira que a gente está falando. Tem cromossomo com mais genes, outros com menos genes, mas de uma forma simples, a gente distribuiria a carga genética dessa maneira. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou explicando dessa forma? Eu estou querendo mostrar para vocês que nós teremos vários genes em um único cromossomo. E isso vai permitir, à medida que a gente vai entendendo, que alguns genes podem ser transferidos juntos, linkados, ou podem ser separados no processo de crossing over. Por falar em crossing over, vamos dar uma recapitulada nos conceitos que a gente já viu na primeira e na segunda lei de Mendel. Cromossomos homólogos e genes alelos. Os cromossomos homólogos são cromossomos que trazem as mesmas informações. Dos 23 cromossomos que a parte masculina envia, existem 23 cromossomos da parte feminina com as mesmas informações que ele. Por exemplo, cor do cabelo, cor do olho, estatura. É claro que isso aí é só um exemplo bem simples. Se ele estiver no cromossomo 1 masculino, lá do espermatozoide, essas mesmas informações vão estar no cromossomo 1 da parte feminina, lá no óvulo. Então, quando eu tenho cromossomos que trazem as mesmas informações, eu vou chamá-los de homólogos. Nesses cromossomos homólogos, eu vou encontrar os genes que codificam as mesmas características. E esses genes ocupam o mesmo locus gênico, ou a mesma posição no cromossomo. Quando o gene ocupa o mesmo locus nos cromossomos homólogos, eu vou chamá-lo de genes alelos. Vocês já ouviram esse termo sim, só que vocês falam muito Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Cezão, Cezinho, ou seja, Cezinho é alelo de Cezão, Bezão é alelo de Bezinho e assim por diante. Então, sugerindo que estes fossem cromossomos da espécie humana, eu tenho uma ali que representa a parte masculina e outro que veio da parte feminina. Então, ali na característica, seja ela qual for, representada pelo gene Azão no masculino, teria na parte feminina um gene alelo a ele, que é o Azinho. O Bezinho do masculino é alelo do Bezão no feminino, e assim por diante. Já quase chegando no linkage, aliás, lembra, no finalzinho dessa aula tem bônus, tem exercício de linkage. Eu vou explicar para vocês como interpretar os enunciados, não é só a parte teórica. Fica até o final, que tem interpretação de enunciados e tem exercício resolvido com cruzamentos. Fica até o final conosco aí. Então, voltando aqui para a nossa explicação. Quando eu tenho
um indivíduo que tem um Azão e um Azinho, um Bzão e um Bzinho, lá nos exercícios de segunda lei, eu vou encontrar um indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. É assim que o enunciado traz. Ou então ele é um dihíbrido. Então essa é a forma como se aborda nos exercícios de segunda lei. Aqui no linkage eu preciso dizer onde está cada um dos genes. Em que cromossomos eles estão. Portanto, esse indivíduo representado na nossa figura aí, ele não seria um Azão, Azinho, Bzão, Bzinho aqui para linkage. Aqui eu vou chamá-lo de Azão, Bzinho, barra Azinho, Bzão. Como assim? Azão, Bzinho estão no mesmo cromossomo, no caso no masculino. E o Azinho e o Bzão estão no outro cromossomo, nesse caso o feminino. Então, essa maneira de representar Azão, Bzinho, barra Azinho, Bzão, indica a distribuição dos genes no cromossomo. Como tudo isso foi descoberto? Os trabalhos de Thomas Hunt Morgan, orientados pelas anotações de Mendel, chegaram a essa conclusão. Percebeu-se que nem todos os genes se segregavam de maneira independente, como Mendel propõe nas suas duas leis. Se você ler um pouquinho mais sobre esse geneticista, você vai descobrir que ele recebeu, inclusive, prêmio Nobel, em função de todas as suas contribuições com a genética. Boa parte delas foi feito baseado na Sala das Moscas, onde ele trabalhou com a Drosophila melanogaster. Pois bem, como já foi comentado, Morgan percebeu que nem todos os genes eram transferidos de maneira segregada. Alguns passavam juntos, passavam linkados. Genes presentes no mesmo cromossomo têm a possibilidade de serem herdados juntos. E como seria essa herança? Vamos voltar um pouquinho lá nas explicações de meiose. A gente sabe que uma divisão meiótica, ela gera 4 células. E essas 4 células têm metade da carga genética. Eu vou focar nessa aula aqui somente na metade da carga genética. Vou colocar somente 2 células e a gente vê que a carga genética que estava presente em uma célula inicial agora foi distribuída para 2. E o que ocorreu aqui? Os cromossomos foram transferidos da mesma forma que estavam. Portanto, nesse caso, ocorreu um linkage total. Os genes foram transferidos linkados. Mas nem sempre é assim. Existem situações em que os genes trocam de lugar. Se considerarmos que um desses cromossomos tem origem na linhagem paterna do indivíduo e outro na linhagem materna, quando ocorre a permuta, ocorre o linkage parcial. E essa permuta é feita no fenômeno chamado de crossing over, observado na prófase 1 da meiose 1. Quando ocorre, então, a permuta genética, é como se um cromossomo de origem na linhagem paterna agora tivesse genes da linhagem materna e vice-versa. E quando os gametas forem gerados, nós teremos gametas, então, com essa distinção. Isso aumenta a variabilidade genética. Então, nem todos os genes foram passados linkados. No primeiro exemplo, a gente viu um linkage total, os genes foram transferidos juntos, e aqui a gente tem um linkage parcial ou incompleto, quando ocorre a recombinação dos genes. Então, peraí, Kanashiro, tem hora que troca, tem hora que não troca, então como é que eu faço para eu saber disso? Então, vamos ver o que a gente precisa observar em um exercício de linkage. Peraí, isso é tão importante então, Kanashiro, observar isso aí. O que eu preciso observar? Uma das coisas que a gente vai precisar observar, e isso vai estar no enunciado, se não estiver, teremos forma de descobrir, é o arranjo genético do indivíduo. E quanto ao arranjo, a gente pode classificá-los como um indivíduo cis ou um indivíduo trans. Então, como que é um indivíduo cis? Percebam que ele tem os 2 genes dominantes no mesmo cromossomo e os 2 genes recessivos no outro cromossomo. Já no arranjo trans, eu tenho um gene dominante e um recessivo em cada cromossomo. E como eu representaria isso de maneira escrita?
Azão, Bzão, barra Azinho, Bzinho, a gente já viu isso aqui. E aqui Azão, Bzinho, barra Azinho, Bzão. Então isso vai vir escrito nos enunciados quando você for fazer algum exercício. Aliás, não se esqueça, o bônus está chegando. Já vamos ter agora, interpretação de enunciado e depois um exercício resolvido com cruzamento. E olha só o que eu falei, chegou a hora do bônus. A gente vai ver como se interpreta um enunciado ligado a esse tipo de exercício. Vamos sugerir a seguinte situação. Considere dois pares de genes Azão, Bzão, barra Azinho, Bzinho, durante a meiose. Supondo-se que o crossing over entre ele ocorra com uma frequência de 22%, os gametas formados são Azão, Bzão 39%, Azinho, Bzinho 39%, Azão, Bzinho 11% e Azinho, Bzão 11%. Pessoal, atenção, não tem nenhuma pergunta aqui, eu só escrevi um texto para a gente interpretar. E é isso que a gente vai fazer agora. Primeira coisa, eu preciso definir quem são os gametas parentais e quem são os gametas recombinantes. Gametas parentais são os gametas iguais aos do indivíduo que você está estudando. Lembra que parents em inglês é pais. Então seria o gameta dos pais, que nesse caso é Azão, Bzão. Esse indivíduo vai formar gametas iguais a ele, Azão, Bzão, e Azinho, Bzinho. Quando houver recombinação, o que vai acontecer? Olha lá, eu vou colocar o Azão aqui, o Azinho aqui. O Azão que antes estava com o Bzão, ele vai se recombinar com o Bzinho. E o Bzão que está com o Azão vai se recombinar com o Azinho. Então esses são os gametas recombinantes. Próximo passo, o que o meu enunciado disse? Que os gametas recombinantes recombinam-se em uma frequência de 22%. Se eles se recombinam numa frequência de 22%, gente, eu terei a ocorrência de 11% do Azão Bzinho e 11% do Azinho Bzão. Pega aquela frequência e divide para os dois. E o que sobra disso tudo? Sobra 78. 78%, então, eu divido para os outros dois e terei 39%, como disse o enunciado. Então, tudo aquilo que foi escrito é desenvolvido dessa maneira. Mas não acabou não, agora vem um exercício com cruzamento. Vamos lá, vamos para o próximo. Segundo bônus de hoje. Um exercício resolvido que envolve cruzamento. Então, aqui eu preciso que vocês entendam o seguinte. Se você entendeu o que eu falei agorinha, isso aqui está dominado, não tem nada de diferente. Os cruzamentos são colocados no exercício, de certa forma, para confundir o estudante. Mas é o estudante que não segue o biologia. Porque vamos perceber que os cruzamentos são sempre feitos com um indivíduo birrecessivo, ou seja, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, nesse caso, Pzinho, Qzinho, Pzinho, Qzinho. Ou, se você preferir, um homozigoto recessivo para as duas características. Então vamos dar uma olhada em como vai ficar esse cruzamento. Um indivíduo híbrido cis, como que é um híbrido cis nesse caso? Ele é um Pzão, Qzão, Pzinho, Qzinho, cruzado com um birrecessivo, olha ali, ó, Pzinho, Qzinho, Pzinho, Qzinho. Assim ficaria o cruzamento. Próximo passo, quais são os gametas parentais, quais são os gametas recombinantes? Se o indivíduo é cis, ele é um Pzão, Qzão, Pzinho, Qzinho, como a gente já escreveu. Então os gametas parentais serão iguais a ele. Prontinho. E os recombinantes? Pzão, Qzinho e Pzinho, Qzão. Qual é a taxa de permutação ou taxa de recombinação? 9. Divide para os dois. Pronto, 4,5 para cada um. E o que sobra? 81%, que dividido por 2 dá 45,5 para cada um. Pega esses percentuais agora e projeta nos 600 descendentes. 45,5 vezes 600, 273. O mesmo para o outro. Agora 4,5 vezes 600 vai dar 27 e o mesmo para o outro. Terminamos. Kanashiro, peraí, o exercício disse que era para cruzar. Então vamos fazer o cruzamento. Olha como é que ficou interessante, ó, gente.
O Pzão Qzão, que foi gerado daquele indivíduo que a gente está estudando, ele cruzou, ele fecundou, foi fecundado com um gameta gerado pelo cruzante dele. Como pode ser os gametas dele? Só pode ser Pzinho Qzinho. E o Pzinho Qzinho só pode fecundar ou ser fecundado por um Pzinho Qzinho. O mesmo ocorre para os outros. Por isso que eu digo, pessoal, se eu dominei aquela parte ali, se eu dominei como eu faço a distribuição, como eu identifico os gametas parentais e os recombinantes, eu já consigo fazer o exercício. Traz outro, porque esse aqui tá fácil. E daí, atendendo a pedidos, mais um exercício. Na verdade, eu vou fazer uma explicação primeiro sobre o mapa genético e em seguida a gente faz uma simulação de exercício também. Esse bônus não estava anunciado e você está ganhando ele também. Então veja bem, mapa genético ele vai ser construído observando as distâncias entre os genes. E como é que eu faço para descobrir a distância entre dois genes? É que a taxa de permutação, segundo Morgan, é diretamente proporcional à distância dos genes. Então, se eu tenho uma taxa de permutação de 9%, a distância entre eles é de 9 unidades Morgan. Se eu tenho uma taxa de permutação de 11%, a distância entre esses genes é de 11 unidades Morgan, ou morganídeos. Algumas questões, alguns enunciados vão trazer morganídeos ao invés de o M ou unidades Morgan. Vamos para o exercício. Olha aqui, esse exemplo. A questão te traz as seguintes taxas de permutação entre os genes. Então, o gene A e B tem uma taxa de 17%, C e D 30%, A e C 5%, A e D 35% e B e D 18%. Então, lembrando, a taxa de recombinação é diretamente proporcional à distância, então nós temos automaticamente a distância entre os genes. Considerando que esses genes estão em um mesmo cromossomo, e o enunciado vai dizer isso para você, a gente pode começar a distribuição. Uma sugestão começa pelos mais distantes, então eu coloco lá de A a D, a distância é de 35 unidades Morgan. Tá ali, vamos ver se vai dar certo, né? Essa distribuição inicial a gente faz e vai fazendo testes. Começando pelo mais distante, é relativamente mais fácil de você chegar até o resultado final. E aí nós teríamos então agora, né, de C a D, 30%. Será que está certo isso aqui? Vamos ver. Opa, nós temos mais uma informação. De A a C, 5%. Portanto, a distância é 5. 30 mais 5, 35. Até agora, os genes estão se encaixando direitinho e essa seria a distribuição deles. Próxima informação, B e D, a distância é de 18, não é verdade? E A e B tem uma distância de 17 unidades Morgan. 17 mais 18, 35. Então, os genes nesse cromossomo ficariam na seguinte sequência. As questões de mapa genético serão cobradas dessa maneira, gente. Não vai ter erro. Você só começa pelo mais distante e vai colocando o segundo mais distante, terceiro e assim por diante. No final, todos se encaixam. Fazendo isso, você vai acertar. Se você acertar, você vai passar. E quando você passar, o Biologia vai estar lá. Nosso material tem ajudado o pessoal na transição do ensino médio para a faculdade. Então, naquele primeiro semestre, quando você precisa de um apoio na biologia, o Biologia vai estar lá para te dar esse apoio. E outra forma de estarmos com vocês nessa transição é com a Loja do Estudante, um parceiro do nosso canal. O link vai estar aí embaixo, clica para você conhecer a loja. Uma loja que vai te atender em qualquer lugar do Brasil. Passou, tem que montar uma kitnet, comprar uma mobília nova, porque agora tu vai ser doutor. Então, clica no link, conheça a loja, entregas para todo o Brasil. Ajude-nos a manter esse canal gratuito. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula Biologia.